Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. E estamos estudando, falando sobre mecanismo da fé. E eu quero falar sobre coragem. E por que não pegar o apóstolo São Pedro para falarmos de coragem? Talvez você pergunte, o que é que o apóstolo São Pedro tem a ver com coragem? Eu vou te explicar agora. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. E quem são os covardes? São aqueles que não têm coragem de sustentar a sua fé, tá? Muitas vezes você acha que o corajoso é aquele que tem coragem de entrar numa briga, de dar um soco forte, ou talvez de se armar e machucar alguém com armas de fogo ou com armas brancas. Não. Corajoso é aquele que tem coragem de se posicionar, mesmo que a custo da própria vida. E por que é que eu quero usar Pedro? Porque eu vou mostrar para você nessa mensagem de hoje os dois lados de Pedro. Um Pedro covarde e um Pedro corajoso. Quem era o Pedro covarde? Era aquele Pedro que estava do lado de Jesus todos os dias. Era aquele Pedro que evangelizava, era aquele Pedro que expulsava demônios, era aquele Pedro que dizia a Jesus: Jesus, tenha pena de ti mesmo. Jesus, não fale assim de si mesmo. Esse era o Pedro covarde. Só que Pedro covarde achava que ele estava bem. Ele respondia certo às perguntas de Jesus. Jesus olhava e perguntava: quem achais que eu sou? E Pedro dizia: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse: olha, você não falou segundo a carne, mas falou segundo o Espírito. Mas mesmo aquele Pedro que falou segundo o Espírito, era covarde. O Pedro que puxou da espada contra os inimigos, ainda assim era o Pedro covarde. E Jesus disse: Pedro, eu vou mostrar para você o quanto você é covarde. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Meu amigo, Jesus foi preso e Pedro começou a observar Jesus de longe. Tem pessoas aí que diz que é fiel a Deus e não se envolve com nada que é espiritual. Manda essa mensagem para a pessoa que você sabe que está afastada da igreja. Manda essa mensagem para a pessoa que você sabe que é obreiro desviado. Manda essa mensagem para a pessoa que você sabe que anda dando desculpa para estar na igreja. Pois é, Pedro começou a acompanhar Jesus de longe. E toda vez que as pessoas chegavam perto do Pedro e diziam: você estava com Jesus, você é discípulo dele, Pedro negava. E a Bíblia diz que a última vez que ele negou para se cumprir a palavra de Jesus na vida dele, ele começou a xingar, ele começou a blasfemar, ele começou a arrotar arrogância. E quando o galo cantou, Pedro entendeu o quanto ele era covarde. Talvez você diga que tem uma fé, sabe? Uma fé gigantesca em Deus. Mas na primeira turbulência você pula fora. Na primeira intriga na igreja você abandona. Na primeira pregação dura do pastor você deixa
de participar do culto da reunião. Aqui acontece na mensagem diária, quando é dias que as mensagens estão mais duras, né? Mais direcionadas em assuntos mais sérios. Aí tem pessoas que dizem assim: não, tá chato, eu vou ali pro canal ali que eu vou rezar 300 vezes o Salmo 23, vou rezar 500 vezes o Salmo 91, e esquece que Deus não gosta de vãs repetições. Mas quem vai para lá é o covarde, é aquela pessoa que não quer admitir que quer mudar. Porque quando Jesus disse a Pedro: Pedro, você vai me negar, Pedro não acreditou em Jesus até que negou. Pedro não acreditou em Jesus até que ele declarou a sua covardia diante dos homens e negou a relação dele com Jesus, negou a relação dele com Deus. E hoje tem muita gente negando a sua relação com Deus com medo da justiça. Tem muita gente negando a sua relação com Deus por causa de política, porque quer seguir um caminho da política focado em se afastar de Deus. Tem pessoas que negam a sua relação com Deus para não perder uma amizade, para não perder um emprego, né? Para não perder um espaço dentro da família. São covardes. E Pedro era esse covarde. Pedro, com medo de morrer, Pedro, com medo de ter o mesmo destino de Jesus, Pedro se acovardou, porque Pedro não entendia os planos de Deus. A fé de Pedro era uma fé infundada. Pedro seguia Jesus, porque Jesus tomava conta dele, mas ele não tinha poder de decisão individual. E quem não tem poder de decisão individual não tem fé. Ou quando decide, decide pela dúvida. Ou quando decide, decide pelo medo. No primeiro instante que Pedro ficou longe de Jesus, ele decidiu pela dúvida e pelo medo. Ele disse: não conheço Jesus. Talvez tenha sido você. Você cansou de levar uma vida cristã. Você cansou de levar uma relação com Deus. Você começou a admitir a sua vida mundana, a vida de quem gosta de festa, a vida de quem gosta de beber, a vida de quem gosta de usar droga, a vida de quem gosta de ter amizades ruins, porque você é covarde. É por isso que tem muitos aí se afundando nas drogas, porque são covardes. É por isso que tem muitos aí se afundando no álcool, porque são covardes. É por isso que tem muitos aí dando desculpa para colocar os pés na igreja, porque são covardes. E Pedro viveu esse momento de covardia. Lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente, arrependido do quanto ele era covarde. Jesus morre, ressuscita, reúne os discípulos e é levantado aos céus. Os discípulos se reúnem e recebem a presença do Espírito Santo, tá? Aquele que tem fé em Deus, aquele que tem coragem, tem também a direção do Espírito Santo. E agora Pedro é testado. Pedro vai para a igreja e quando ele está chegando no templo, ele vê um deficiente físico e determina a cura. E quando aquele deficiente físico é curado, as pessoas dentro da igreja tentam idolatrar Pedro como se fosse um Deus. Pedro repreende aquilo. Pedro fala de Jesus. Pedro repreende aquele povo com autoridade, com coragem, com fé. E aquele povo se revolta contra Pedro porque não suporta ouvir a verdade. Tem pessoas aqui no canal que não vê a mensagem até o fim porque não suporta ouvir a verdade.
Tem pessoas aqui no canal que não vê todas as mensagens porque não suporta ouvir a verdade. Mas Pedro pregou com autoridade. E aquele povo ficou tão indignado, tão revoltado, que prenderam a Pedro. Eles queriam destruir, eles queriam acabar com a vida de Pedro. Fizeram de tudo para assustar Pedro, para amedrontar Pedro. Até mesmo disseram: não fala mais desse nome, não prega mais esse evangelho. É o que já estão tentando fazer no Brasil. Se você não sabe, o evangelho de Cristo Jesus é proibido na China. Se você não sabe, o cristão na China, ele é controlado, ele é fiscalizado pelo governo chinês. E coisa parecida já está começando a acontecer no Brasil. Tem alguns canais aí de pregação do evangelho que já está fechando. Já existe uma maratona muito forte dentro da política, dentro do meio do judiciário, contra as igrejas evangélicas. E não pense em você que eles não vão prosperar, não. A Bíblia diz que eles vão prosperar. A Bíblia diz que eles vão prosperar. Então pegaram Pedro e humilharam a Pedro. E disseram a Pedro que Pedro não poderia mais seguir nesse caminho. Vamos ver? Lá em Atos, capítulo 4, versículo 18, disse assim: chamando-os Pedro e João, lhe disseram que em absoluto não falasse, nem ensinasse em nome do Senhor Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Então olha que aquele Pedro que estava escondido, aquele Pedro que teve medo e negou Jesus, virou coisa do passado. Quando ele recebeu a presença do Espírito Santo e passou a ser dirigido por Deus, Pedro passou a ser um homem corajoso e passou a defender aquilo que ele acreditava, a sua fé. E não uma fé vazia. Uma fé que, apesar de ter outros mecanismos, tinha um dos mecanismos mais importantes da fé: a coragem de defender aquilo que ele acreditava. Não sei qual é a sua dificuldade. Não sei o quanto você está sendo perseguido. Talvez as pessoas já tenham dito a você que é a hora de desistir. Você pode escolher ser um covarde sem fé ou ter coragem de defender o que você acredita na presença de Deus, que Deus pode fazer por você, que Deus pode dar a você pela fé. E é essa a mensagem de hoje, em nome de Jesus. Na mensagem passada eu disse: não perca o seu foco. Na mensagem de hoje eu te digo: não perca a sua coragem pela fé. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado é o teu nome. Teu nome é santo para sempre. Aleluia. Não há Deus tão grande, tão poderoso quanto o Senhor. Não há Deus que possa abençoar, curar, libertar como o Senhor. Por isso, nós nos reunimos
diante da tua presença. Não com a fé do Pedro covarde, mas com a fé do Pedro corajoso. Não com a fé do Pedro que ficava distante, longe de Jesus, mas com a fé daquele que estava ligado com o Espírito Santo de Deus. E é com esta fé que eu e este povo nos reunimos. É com esta fé que nós dizemos ao Senhor, diante da tua presença: não nos desampare, ó Deus. Não afaste de nós a tua presença. Não afaste de nós o teu rosto. Seja conosco para nos abençoar. Seja conosco para nos fortalecer. Seja conosco para colocar em nossa mente e nosso coração sabedoria, para quando abrirmos a nossa boca, nossas palavras sejam palavras de fé, sejam palavras de certeza, sejam palavras de coragem, porque defenderemos, sim, defenderemos aquilo que nós acreditamos diante de Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, lembra-te de nós, ó Deus. Realiza o teu milagre. Meu Senhor, eu oro reunido com cada uma dessas pessoas, segundo a sua necessidade, segundo a sua fé. Eu reúno, meu Pai, com os que estão doentes, com os viciados. Eu me reúno com os deprimidos, desorientados, com aqueles, meu Pai, que estão depressivos. Eu me reúno com os que estão desempregados ou à beira da falência, para que nesse momento a presença de Deus os envolva, o Espírito Santo os envolva, e assim como Pedro foi transformado, mudado de dentro para fora, que essas pessoas sejam elas, se tornem elas transformadas pelo Senhor, de dentro para fora, que o espírito de coragem e determinação assuma lugar do espírito do medo e da covardia, assuma lugar no espírito da dúvida, que o espírito da coragem tome conta agora de cada uma dessas pessoas, para que sejam elas conquistadoras, para que sejam elas abençoadas, para que o doente seja curado, para que o viciado seja liberto, para que aquele que está levando uma vida miserável seja próspero e se cumpra na vida dele a palavra de Deus que diz: comereis o melhor dessa terra. Que aquele que está com a família destruída, tenha ele a sua família reestruturada, abençoada, para que se cumpra na vida deles a palavra de Deus que diz: por causa de você, a sua família será salva. Meu Deus, assim como o Senhor salvou a família de Noé, salva a família deste povo que ora comigo. Traga cura e libertação, para que o doente seja curado, para que aqueles que estão com a vida destruída, arruinada, tenham suas vidas agora, hoje mesmo, restauradas em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço, lembra deste povo que ora comigo, para abençoá-los. Lembra deste povo que ora comigo, para restaurar a fé, a esperança de cada um deles, em nome de Jesus. Que aconteça agora o milagre, a maravilha, a transformação, para a honra e glória do teu nome. Meu Deus, eu te clamo. Abençoa essa água que seja agora consagrada, elemento purificador, o santo remédio para quando o doente ou enfermo beber, que receba a libertação que vem de Deus. Espírito Santo, esses que são colunas nesse canal, esses que o Senhor levantou para me ajudar, vem prosperá-los, vem realizar o desejo do coração deles, em nome de Jesus. A todos inscritos, a todos que têm
comentado, a todos que têm colocado o nome nos comentários, a todos que ativaram o sino de aviso, que sejam eles alcançados pelo poder de Deus, através dessa mensagem, desta oração agora, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.